Luiz Zaidan, acontece hoje em Nova York a eleição para a prefeitura da cidade americana e que pode ter, ao que tudo indica pelas pesquisas, um resultado surpreendente. O nosso correspondente nos Estados Unidos, Eduardo Barão, está por aqui para falar sobre isso. Tudo bem, Barão? Boa tarde. Olá, boa tarde para você, para todo mundo também no Brasil. Tem eleição hoje aqui em Nova York, eleição para a prefeitura. O deputado estadual Zohran Mamdani, de 34 anos, é o principal nome da disputa, lidera as pesquisas. Nascido em Uganda e filho de pais de origem indiana, Mamdani representa uma nova geração de políticos progressistas e carrega uma agenda ousada para enfrentar os principais desafios aqui de Nova York. Sua campanha é centrada em propostas como o congelamento dos aluguéis, transporte público gratuito para parte da população e ampliação do número de moradias populares. Mamdani defende ainda o aumento de impostos para os mais ricos, com o objetivo de financiar programas sociais e reduzir desigualdades em uma cidade onde o custo de vida segue entre os mais altos do país. Se for eleito, Mamdani fará história. Será o primeiro prefeito muçulmano de Nova York. A disputa é acirrada. O ex-governador Andrew Cuomo tenta se reerguer politicamente como candidato independente e busca o voto moderado, enquanto o republicano Kurt Sliwa aposta na pauta da segurança pública para atrair eleitores preocupados com o aumento da criminalidade aqui em Nova York. Zaidan, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já inclusive atacou publicamente o Zohran Mamdani, que é declaradamente socialista, imigrante, num momento em que Trump não aparece tão bem, principalmente nas pesquisas. Uma pesquisa publicada pela CNN nos Estados Unidos e feita entre os dias 27 e 30 de outubro aponta que a desaprovação do republicano é de 63%, numa crescente, inclusive batendo o recorde anterior, que era de janeiro de 2021, quando a desaprovação bateu 62%. Momento delicado para o presidente dos Estados Unidos, Zaidan. Principalmente a questão econômica, né, Lupato? Porque o próprio secretário de Tesouro, o Bessent, ele disse que alguns setores, não a economia geral, mas alguns setores estão em recessão. E por isso até uma expectativa de redução da taxa de juros na próxima reunião do Banco Central. E a eleição, é claro que essa história de haver um candidato socialista, isso pode-se dizer que o Mamdani é socialista nos padrões dos Estados Unidos, né? Seguidor do Bernie Sanders, então não é socialista para valer, né? Ele é um candidato com ideias à esquerda, com algumas propostas que são populistas, como transporte gratuito em toda Nova York, alguns subsídios públicos, e ganhou as primárias democratas. E aí o Cuomo, que participou da primária democrata e foi, inclusive, governador do estado de Nova York, ele e o pai dele, né, governaram Nova York, o Cuomo resolveu ser candidato independente, que é uma possibilidade da legislação dos Estados Unidos. E como não há lá um órgão central, né, justiça eleitoral, essas coisas, não só os estados nas eleições gerais, mas os municípios, as cidades, têm regras próprias para a eleição, né? Em Nova York, 9 dias antes, até o último domingo, então até domingo agora, muita gente votou. Ontem não, ontem ninguém pôde votar. E hoje você tem o encerramento do processo eleitoral, porque muita gente já votou na semana passada, né? E o Mamdani aparece nas pesquisas em primeiro, ele que ganhou do Cuomo na primária democrata, né? O Partido Republicano não governa Nova York desde a primeira década deste século, né? Então, é muito difícil imaginar que isso vai mudar. Nova York hoje é
é um local de controle dos democratas. Eles ganham as eleições lá, inclusive as presidenciais, né? A votação em Nova York quase sempre é favorável ao candidato democrata. Então a disputa é Mamdani e como independente, o Mamdani como candidato oficial do Partido Democrata, né? E o Trump ameaçando que se o Mamdani ganhar, a verba federal para Nova York será cortada. E mesmo sendo, Nova York tem um PIB de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, uma coisa espantosa. É muito maior do que a maioria dos países. E ao mesmo tempo, tem um orçamento de mais de 100 bilhões de dólares, o orçamento anual. Só que mesmo assim precisa de ajuda federal para diversos programas. E o Trump está ameaçando cortar essa ajuda federal se o Mamdani for eleito, Lupato. Como você disse, muitos dos moradores de Nova York já votaram antes dessa data. O processo eleitoral nos Estados Unidos é bem diferente do que o que acompanhamos aqui no Brasil. Agora o resultado deve confirmar, então, Mamdani como o primeiro prefeito muçulmano de Nova York, uma figura política que comunica muito bem com os jovens, principalmente pelas redes sociais, com essas propostas que, como o Zaidan bem destacou, são populistas e que falam muito com essa faixa etária de quem está começando a vida em uma cidade que é tão concorrida como Nova York.